Irmãos, preste atenção aqui, como eu gosto de falar, né? Todo o tempo em um lugar que você não aproveita o que está sendo falado, você está perdendo o seu tempo naquele lugar. É assim na faculdade, no colégio, no curso de coach, no aprendizado da Ela Vai, no desafio não é brincadeira, né? Em qualquer lugar. O Paulo e a Patrícia dando uma conversa para o Mateus ou para o Henrique. Se eles não estão ouvindo, eles estão desperdiçando o tempo deles. Os pais já sabem e estão ensinando, mas se eles não estão ouvindo, então escute, irmão. Escute aqui o que Deus quer falar nessa noite, porque Deus vai trazer uma transformação na sua vida para que você alcance mais rápido aquilo que você precisa alcançar, não o que você quer, mas aquilo que você precisa alcançar, amém? Muitas vezes a gente quer e o que a gente quer só vai atrapalhar a nossa vida, mas o que a gente precisa, Deus vai nos entregar, amém? Para quem conhece a palavra de Deus, o livro do Antigo Testamento, presta atenção aqui, termina no Antigo Testamento e o último livro termina Malaquias. Passa um período interbíblico, Gabriel, de Malaquias até João Batista, até Jesus, o ministério de Jesus, em torno dos 400 anos, sem profecia, Ramos. Não tinha a palavra de Deus, não tinha ninguém que falasse de Deus. Os profetas, a parte profética tinha sumido, não tinha agir de Deus. Imagine, Carol, não tinha a presença de Deus. Como deve ter sido triste esse período interbíblico, não é verdade? Pelo menos escrito não é. Pode ter dito oralmente, mas não está escrito na Bíblia, não tem nada na Bíblia. E justamente, quando começa o ministério de João Batista para anunciar aquele que deveria de vir, que é tudo aquilo que foi falado no Velho Testamento, é a revelação encarnada, que é Jesus Cristo, né? Aquele que se chama João e Batista, não por sobrenome, quem sabe que o sobrenome dele não era Batista, ou outro nome não era Batista. Batista era o chamado dele, amém? João Batista, Batista é aquele que batiza. Então, aquilo era o chamado dele, não era o sobrenome dele. E é impressionante como Deus dá autoridade para ele para mexer com água no deserto. Você nunca parou para pensar nisso daí? Você nunca parou, não? Onde o Itamar trabalha, o Roberto trabalha, onde o Marcelo, qual a autoridade que ele deu para você mexer com quem em tal lugar? João Batista foi dado para ele mexer com água no deserto. Não é estranho isso? O cara vai batizar pessoas no deserto, podia ser na piscina, né? Aqui em casa tem a piscina, a gente já batizou um monte de gente, mas ele foi batizar no deserto, e o nome dele era João, aquele que batiza, o Batista, João Batista. Por isso que eu estou entendendo que Deus me deu uma casa, eu fico batizando um monte de gente aqui em casa, né? Meu nome é João Batista. Então, Deus me deu um chamado, Deus me deu uma missão, e aí se eu não cumprir aquela missão, se eu não entender aquela missão, eu vou trabalhar debalde, trabalhar e não vou ver as coisas acontecendo. Eu posso ser inteligente, eu posso fazer minhas coisas, eu posso pagar minhas contas, mas eu não vou ter sobejando, crescendo, aumentando. Isso é o meu trabalho profissional, não estou nem falando como pastor. Como pastor eu tenho que fazer para Deus, amém? E Deus vai me retribuir as coisas. E justamente João, o Batista, que ia mexer com água, ganhou autoridade aonde, pastor Tony? Aonde ele ganhou autoridade? Marli, ele ganhou autoridade, sabe aonde? Deus é impressionante nas coisas. Você passou por algo na sua vida que você nem prestou atenção, mas Deus já estava ali outorgando autoridade, lhe entregando autoridade naquele momento, Ramos. E você voou, nem entendeu. Porque onde Isabel encontra com Maria, quem estava nas águas? Estava nas águas João Batista e Jesus, não é verdade? Os dois gostavam de se encontrar nas águas, não gostavam de se encontrar nas águas? João Batista encontra com Jesus nas águas, não encontra? Para o batismo. O cara está lá pregando um tempão no deserto, aí lá vê um outro caminhando. Fala aí, primo, tudo bem? Como é que você está? Está de boa? Toma aí. E encontra com ele nas águas. Só que eles já tinham se encontrado nas águas onde? Aonde? João Batista estava no ventre de Isabel, lá perto dos 9 meses, e Maria estava com 3 meses grávida. Não é líquido amniótico, não é água não, irmão? Aí estavam os dois dentro d'água. E diz que quando Maria entra na casa de Isabel, o neném é cheio do Espírito Santo. Ali ele foi outorgado autoridade para o chamado dele,
de ser João que batiza. Se você nunca prestar atenção, leia a Bíblia prestando atenção, não dormindo. Leia a Bíblia pegando a revelação do Espírito, amém, irmãos? Porque quanto mais revelação tiver, mais Deus vai fazer na sua vida. Pastor, eu leio, mas não pego isso, então vem no culto, porque o seu pastor dá revelação. Você vai para um culto que você não presta atenção ou só dorme, nunca vai ter transformação na sua vida. Aí você diz, a igreja é boring, a igreja é chata. Mas quando você pega a revelação dá transformação. Se você for tocado pela revelação, você é transformado. Quem gosta de ter sucesso na sua profissão? Hein? Quem gosta de ganhar dinheiro? Não, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de nada, nem de sucesso, nem de dinheiro, então vai morrer logo, vai logo ser enterrado aí. Quem gosta de viajar? Cara, tem gente que não gosta de nada. Nada, você gosta, Rafaela, levanta a mão aí, Rafaela. Então, presta atenção. Se você gosta das coisas, tudo que você faz para Deus, que é teu Pai Celestial, Ele não vai te abençoar? Agora, quando você tem um filho sem vergonha, rebelde, que não presta atenção, não quer saber do teu ensinamento, você tem vontade de abençoar ele? Porque você acha que com Deus vai ser diferente, irmão? Você acha que com Deus vai ser diferente? Dá, e você... dane-se. Você acha que com Deus vai ser diferente, irmão? Não, mas Deus é amor. É, irmão. Por isso que Ele te ama, Ele vai te disciplinar. Porque se Ele não te disciplinar, tu vai para o inferno, seu sem vergonha. Então, Ele precisa fazer isso. Então, algumas coisas vão ficar na escassez para Deus chamar a tua atenção, amém? Pastor, mas o senhor está me ofendendo. Não, irmão, isso é o trabalho de Deus, é o trabalho de qualquer pai. Pergunta para o Benjamin se ele está usando o PS5 dele, que a gente pagou tantos milhares de reais ali. Pergunta se ele está indo em algum lugar. Porque ele precisa de uma disciplina, porque senão quando ele crescer, a vida vai disciplinar ele. Amém? Aí o que Jesus fez? Encontrou com João Batista e autorizou ele a batizar no deserto. Aí vocês prestam atenção, o cara ia para o deserto, e juntava multidões. Não tinha ar-condicionado não, Patrícia. Não tinha cadeira, mas eu estou sentado em cadeira de plástico, eu queria sentar da estofada, não na de plástico. Pode ficar do teu jeito aí, pensando aí, mas eu quero te dizer que você está muito chique, irmão. Porque João Batista levava multidões para o deserto, amém? E o povo ia. Sabe por quê? Porque aquele que veio para fazer milagres na Galileia foi anunciado. E ele andava lá no deserto, Itamar. Andava no deserto. E as pessoas, antes de conhecerem Jesus, onde iam comprar pão? Na padaria. Não é verdade? Onde eles iam ganhar pão? Na padaria. Só que agora eles iam para onde buscar pão? Onde tinha o pão da vida, no deserto. Você está entendendo? Onde está Jesus? Tudo muda. Tudo começa a mudar na sua vida. As pessoas iam comprar água para desdentar sua sede. Aí eles iam aonde? Num bar, iam num boteco, iam no mercado, lá em Jerusalém, comprar água deles. Onde eles começam a comprar água? Onde estava a fonte de água viva. Te dou uma água que nunca mais vai ter sede. Que propaganda é essa, irmão? Deus é o cara mais propagandista e marqueteiro da face da terra. Eu vou te dar uma água que nunca mais você vai ter sede. Você diz assim, uau, eu quero essa água. Só que ele estava falando do espírito, da sua alma, não do corpo. Mas ele disse sedentar a tua sede, amém? Todo mundo ia para o hospital. Agora o pessoal vai para o deserto para ser curado. Não juntava multidões para serem curados no deserto. Pessoal, eu posso dizer que eu amo a Deus, mas nós somos seres humanos, irmão. Nós queremos coisas na carne. E aí a gente vai sendo transformado. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu vou falar sobre conversão. E vou usar um cara chamado Pedro, que era um cara problemático. Não, não é de você, não, é Pedro que eu estou falando. Conversão. Mas eu quero te dizer que a gente tem que ter certas coisas no início para ser atraído por Deus. Senão a gente não é atraído. É aquele espiritual que entra voando. Olha, entrou um irmão voando aqui. Não, irmão. Você é atraído por causa das coisas materiais. Você está aqui para ganhar um dinheiro, para sair um negócio. Depois você nunca mais vai querer vir aqui. Você acha que você está dando golpe em Deus? Está dando golpe em você mesmo. Porque Deus não está sendo traído por você, não. Amém? Deus já sabe tudo, Ele já sabe lá na frente, Ele já está te vendo que você vai fazer certas coisas, vai querer sumir, mas Deus sabe onde Ele aperta, irmão. A gente não sabe o parafuso que aperta, mas Deus sabe, amém? Então a gente tem que entender que tudo, eu te falei de João, a autoridade dele já foi dada, coisas já aconteceram na vida dele, lá atrás Deus já estava mexendo em tudo. Assim como Deus começou a mexer com Pedro.
Deus chama 12 caras, depois de 400 anos em silêncio, vem João Batista, aparece Jesus, e ele chama 12 caras que iriam transformar o mundo. Sabe que Jesus não transformou o mundo? Não transformou, não. Os 12 caras que começaram a falar dele para outras pessoas começaram a transformar o mundo. Jesus não escreveu uma palavra, irmão. Ele falou, mas pessoas escreveram. E outras pessoas leram. E outras pessoas falaram, escreveram e leram. Outras foram pessoas lá, inventaram a imprensa, imprimiram e começaram a distribuir as Bíblias, não é verdade? Você está entendendo? Um cara fez uma revolução extraordinária, mas ele teve que levantar pessoas. E eu quero te falar do processo de conversão. O que é conversão na sua vida? Versículo 20, Lucas 22, por favor. 31 e 32. Irmão, se eu chegasse aqui e falasse isso para alguém que está aqui, né, com cargo já, vamos dizer, o pastor Tony, Marli, nasceu desde o ventre na Assembleia de Deus, né? Sangue azul da Assembleia de Deus, né? Patrícia, Paulo, pronto, do Roberto. Já pensou se eu virasse para vocês aqui, para o Rodrigo, para a Mabel, né? Chegasse aqui, isso, vamos dizer, vou parafrasear. Roberto, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, seu safado, safado não tem aqui não. Fortalece teus irmãos. Já pensou, irmão? Se você ia se levantar daqui, nunca mais voltava aqui. Jesus falou isso para um cara que já era apóstolo. Você está entendendo? Imagine, cara no banco. Na cabeça, nunca mais eu piso aqui. Nem pensa esse cabeludo que é aí. Nem pentei esses cabelos direito. Já começar a malhar Jesus. Cara, ele falou isso para o Pedro. E o Pedro não era mais o cara que sentava na última fileira, ficava batendo papo, olhando o celular. Não, ele sentava lá na frente, prestava atenção. Ele diz assim, porém, roguei por ti, para que não... Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pessoal, você tem que refletir nessa noite. Eu tenho que refletir nessa noite, porque eu já estou refletindo nessa palavra há vários dias. Será que eu sou convertido mesmo? Pedro já era apóstolo, já tinha deixado tudo, já pregava e já andava com Jesus. Mesmo assim, Jesus disse, quando te converteres, como isso é forte, muito usado, um discípulo ativo, seguir as ordens, isso quebra um mito comum. Conversão não é apenas levantar a mão um dia e permitir que Deus trate áreas profundas da sua vida, amém? Isso não é conversão. Existe um processo para acontecer isso na sua vida. Existe um perdão de pecados por Deus na sua vida. Mas você vai continuar pecando, você vai continuar errando. Mas existe no mundo espiritual uma justificação para perdão dos seus pecados, amém? Mas conversão, você não está convertido não, irmão. Tem gente que está sentado aí, não é. Tem gente que está pregando nos altares e ainda não é. E você fica chateado com o mané que está lá. Tem que entender do evangelho, de Jesus que está falando, e não do porta-voz que está aqui, amém? A palavra, a matéria saindo, a fala saindo, é mais importante do que o porta-voz. Lógico que o porta-voz tem que ter caráter. Você pode não continuar no local, mas sempre o que é falado tem que ser mais importante, amém? Por isso que quem se ufana de si mesmo, aquilo ali não é evangelho, irmão. A pastora Sandra está certíssimo. Entregar cestas básicas sem dar uma palavra de Deus é outra religião, irmão. Não é essa daqui não, que Jesus nos transformou, amém? Há pessoas salvas, guarda isso. Há pessoas salvas aqui, ó, no destino, mas não convertidas no caráter. Há pessoas que estão salvas no destino, mas não estão convertidas no caráter. Agora eu vou perguntar aqui, pastora Érica, você acha que alguém consegue enganar a Deus? Não, já está convertida no destino e não está no caráter, e acha que Deus não está sabendo? Vire para a pessoa do seu lado e diz, quanto tempo você vai ficar se enganando? Porque Deus você não está se enganando.
Amém? Porque a gente está se enganando, mas está enganando a Deus. O cara que cola na faculdade, Ramos, está enganando quem? O professor? Que está dando aula, ensinando? O diretor da faculdade? Os pais, está enganando os pais? Não, os pais já estão com a formação deles, já ganham o dinheiro deles, está enganando quem? Cara, imagine, Jesus reúne um jantar em casa, última ceia, consegue um jantar, vamos fazer a última ceia? Já pensou, André? Tu chamado para um jantar de negócio, vamos para a última ceia. Aí senta lá, Camila, senta lá, né, Viviana, pessoal, todo mundo sentado, aí ele senta na mesa, olha o ambiente da mesa, sentando para comer, para, né, tomar vinho, comer o pão, olha lá, Clara, todo mundo, uau, Jesus, aí a conversa que começa, ambiente espiritual intenso, Lucas 22, né, tudo preparado, Mabel, comida, os caldos da Mabel, tudo, de repente senta na mesa, o cara fala, traição, negação, e peneira, imagine, irmão, esse ambiente. Você vai me trair, você vai me negar, e Satanás me pediu para te peneirar. Imagine que eu até jogava o pão fora, não tinha mais vontade de comer. Está vendo? A gente romantiza Jesus, cara. A gente acha que Jesus é um bocoió, ou então veio assim só para, vim morrer por você. Não. Ele trata com responsabilidade os assuntos do pai dele. O cara é responsável, irmão. É porque a gente gosta de assistir no Cavalo Branco. Vem, Rapunzel, joga, vou subir. Não, irmão, Jesus ele é responsável com o trabalho dele. Jesus é responsável com o assunto que ele tratava, irmão. Ele falava o que tinha que falar na lata. Tem umas profecias aqui que eu até guardo, irmão. Não falo na lata. Porque eu disse, a pessoa vai morrer, não vai conseguir. Aí eu seguro, falo só uma parte, para dar só meio infarto, não um infarto completo. O foco não é o pecado de Pedro, mas o processo pelo qual ele precisaria passar, amém? O foco não é o pecado de Pedro, o erro dele. Cara, a gente, ser humano, foca no erro. Se a gente pegar um erro de pastor, acabou. Vou embora. Como se você fosse o anjo, que não fosse pecar, que eu não aguentei um monte de patifaria sua. Aí um deslize, meu Deus, vire para a pessoa, você é um santo, do pau oco, porque você gosta de julgar os outros, mas você é o perfeitão. Na internet, você só fica lá, faz assim um dia na internet, põe uma foto sua, e dá uns tiros em você, lá. A conversão é um processo, não um ato isolado. Você levantou a mão, agora você já está no céu, está bonitão, santão, não vê mais nada na internet. Não, irmão, é um processo, amém? Então, presta atenção, primeira fase. Não existe chamado sem quebra interior. Se tu ainda não foi quebrado, irmão, quebrado. Se o problema é finanças, Deus vai te quebrar nas finanças. Se o problema é patifaria, Deus vai te quebrar na patifaria. Se o problema é na cachaça, você vai ser quebrado na cachaça. Onde é o seu problema, você tem que ser quebrado, amém? Pedro era no orgulho. Ele tinha uma mega empresa de pesca, ele era top das galáxias. Aí tem muita gente que vê com aquela pesca maravilhosa. Capítulo 5 de Lucas. Uau, aí só enfatiza a pesca maravilhosa, né? Nunca enfatizou o tratamento de Pedro na conversão. Mas a gente vai enfatizar aqui. Chamado sem quebra interior. Lucas 5, de 1 a 11. Pedro foi chamado, mas ainda não foi quebrado. Características dessa fase. O cara está lá lavando rede. Jesus pede para pregar o barco, né? Tudo isso é ensinamento, né? Ele está lavando rede. Jesus vê os barcos, pode passar para o terceiro. Aí pede e começa a pregar nos barcos. Aí depois fala para os caras irem para o alto mar. Aí ele fala, tipo assim, o carpinteiro, Jesus era carpinteiro, né? Filho de José, o carpinteiro. O carpinteiro, a gente é pescador, pescou a noite inteira. Você acha que tem arrogância aí? Tem, irmão. Se você acha que não, você é um arrogante. Tem. Tipo assim, um carpinteiro falando, né? Você é um empresário, e eu falando, não, faz negócio assim. Você, estou há 20 anos fazendo negócio, o pastor quer me ensinar o beabá. Aí ele fala, carpinteiro, tudo bem. Você está dizendo, eu pesquei a noite inteira, eu sou pescador, minha empresa é uma das top de Jerusalém, mas você está dizendo para eu ir para alto mar, jogar. Aí todo mundo só enfatiza assim, sobre a
tua palavra. Aí todo mundo diz, né? A palavra de Deus. Pedro está sendo, sabe, quase debochando de Jesus ali. Tá bom. Sobre a tua palavra eu vou jogar a rede. Mas foi lá. Ele foi, mas tipo assim, cara, pronto, era isso aí. Eu vou pagar para ver, mas cara, você acha que... Não, tem gente que acha que ele tinha fé. Não, ele tipo assim, estou indo, eu vou fazer. Mas isso aqui vai dar ruim. Quem acha que ele acreditou que ia acontecer? Irmão, o cara, eu sei porque a gente é um evangeliquez, a gente acha que todo mundo... Jesus falou pessoalmente. Jesus era um carpinteiro, irmão. Estava com o cabelão falando lá na hora para os caras. Aí o poder ia ser mostrado por poder, amém? Não foi assim com o povo de Israel, com fogo e com coluna de nuvem? Foi assim com Jesus, o cara foi, sobre a tua palavra, eu vou jogar essa parada, hein? Mas eu pesquei a noite inteira e já estou lavando a rede. Tem gente que está quase assim, não acredito, eu sempre acreditei nisso. Que o cara... É porque você não enxerga o outro lado, porque só romantizam para você o evangelho, cara. Você quer aprender... Você está aí, meu Deus, vai passar, esse cara tem que acabar logo. Fala em 20 minutos para ir embora. Você acha que Jesus não está vendo o seu coração, o seu pensamento? Tem vezes que eu estou orando, irmãos. Não, volta, vou voltar. Não estava nem pensando na minha oração, nem pensando no que eu estava lendo aqui. Volta. Quem já fez isso aí? Só eu que peco assim, irmão? Cara, só tem santo nessa igreja. Tem vezes que eu estou lendo, eu não estou nem prestando atenção no que eu lendo, nem entendi o que eu estou lendo na Bíblia. Volta, vou ler de novo. Eu estou morrendo de sono, eu fico até em pé. Vou ler de novo, porque Deus está vendo, cara. Cara, esse cara nem está entendendo o que ele está lendo, ele está pensando no negócio que ele vai fazer amanhã. Ele leu, nem sabe onde ele está. O que a gente vê dessa fase? Entusiasmo espiritual. Vou te seguir, largar tudo, não vou mais ser pescador. Entusiasmo espiritual, não é verdade? Atividade intensa, vou largar tudo, vou fazer por você. Vou fazer por você, Jesus. Pesquei muito. Caramba, veio peixe como eu nunca tive. Vou pagar os impostos. Quem viu The Chosen, né? Ele precisava pescar para pagar os impostos, né? Isso aí foi o que The Chosen colocou. Não falei isso na Bíblia, mas tudo bem. Confiança excessiva em si mesmo. Tudo bem, eu pesquei a noite inteira. Mas sobre a tua palavra, vou jogar essa parada aí. Né? Isso aí, errado é a tua palavra, não fui eu. E pouca consciência das próprias limitações. O cara abandonou tudo e seguiu Jesus. É pouca consciência das próprias limitações. Ele achava que tudo ia dar certo. Sabe qual foi a frustração de Pedro? Porque ele colocou um plano na mente dele e largou tudo. E não deu igual como ele pensou. Aí a gente vai aprender mais aqui. Pedro diz, sobre a tua palavra lançarei a rede, mas ainda confia mais na sua experiência do que na dependência de Deus. Amém? Presta atenção. Muitos atendem um chamado, presta atenção aqui. Muitos atendem um chamado. Pouco permite que Deus trate o seu ego. Eu vou, mas eu vou do jeito que eu sou. Quantos aqui não tem ego tratado, irmão? Vai ouvir uma coisa, vai falar uma coisa, mas você não gosta de palavra assim na igreja. Mas quanto mais você deixar ser tratado, mais você vai alcançar o seu objetivo. Quanto mais você deixar ser tratado, não vai vir só o escape, vai vir a provisão constante. Cara, eu não quero viver de escape. Eu não quero viver de milagre. E eu não tenho vivido só de milagres. Já vivi milagres na minha vida sensacionais, mas hoje eu tenho uma provisão constante na minha vida, amém? Constante na minha vida eu tenho uma provisão. E uma grande provisão. Eu estava nos Estados Unidos, já contei isso aqui, mas para vocês que não vieram. Tinha uma mulher lá, nunca tinha visto, tinha visto uma vez na minha vida, numa igreja. Ela está lá, foi jantar em casa. Eu disse, amor, eu não conheço eles direito, mas Deus me diz que eles estão passando uma certa dificuldade. Vamos comprar muita comida, porque eles não vão querer levar, mas quando a gente oferecer, eles vão levar. Não foi isso que eu falei? Deus é cirúrgico. Cara, a gente comprou tanta coisa. E comprar em dólar não dá muita vontade de comprar tanta coisa para comer, não. É só para comer e pronto. A gente comprou tanta coisa em casa. Deixamos lá na nossa casa, lá em Orlando, e convidamos eles. E eles chegaram lá, jantaram, comeram. Só foram tomar um café. Eu disse, não, vamos jantar. Não, tá bom, só um café. Comeram, parecia um peão de obra, mas comeram. Lá, comeram, ainda sobrou, tudo mais. Eu estou dizendo porque às vezes as pessoas têm vergonha e, cara,
Participa, Deus falou para fazer, eu não vou regular para você. Eu quero fazer para abençoar, primeiro para abençoar meus irmãos. Aí está lá e vamos para o momento da oração e da revelação. Aí eu estou lá orando. Aí eu disse, me perdoem, pastores, eu posso falar? Não, claro, pode. Mas quando não está tratado no ego, irmão, o Deus vai falar, vai bater, mas não vai transformar. Não é verdade? Aí eu falei, pastora, isso foi revelação, irmão. Quando você tinha 17 anos para 18 anos, foi um cara na sua igreja e falou assim, porque Deus é poderoso, Deus vai fazer na sua vida, e Deus vai fazer um milagre, Deus poderoso, Deus do milagre. E ela se empolgou com 17, 18 anos, disse, eu quero viver só de milagres. E o cara meteu a mão na cabeça dela. Deus está me falando que você quer viver só de milagres, você vai viver só de milagres. Rajada de fogo. Aí ela falou, aconteceu isso. Eu disse, aconteceu. E até hoje, a senhora só vive de milagre. Tem que pagar a conta amanhã. Tem que pagar a conta amanhã. Milagre. Paguei a conta amanhã. Não, tem que comprar o carro, Ai, meu Deus, tem que comprar o carro, meu Deus, não tem dinheiro. O irmão deu o carro. Viver para infartar todo dia não dá, irmão. Quem quer viver para infartar todo dia? Deus faz milagres, amém? Mas, cara, viva no seu dia a dia, porque Deus dá semente ao que semeia. Por isso que você dá dízimo, oferta, por isso que você oferta, por isso que você ora, por isso que você jejua, por isso que você trabalha, por isso que você profetiza, amém? Não, pastor. Aí ela falou assim, ela ficou olhando para mim. Aí o marido dela olhou assim para mim, tipo assim, sua peste, como você quer viver só de milagre? Quase botou um alho na frente dela lá. Cara, a mulher estava, entendeu? Coisa de igreja, coisa de jovenzinha, e queria. Eu vou viver só de milagres. Aí aconteceu o quê? Só vivia de milagre. Cara, eu quero ter semente, eu quero ter trabalho, eu quero ganhar muito bem, eu quero trabalhar pouco, eu quero ganhar muito, amém? Pastor, não acredita nisso, então vive conforme a tua fé. Eu vivo assim. Eu trabalho pouco e ganho muito. E não é de pastor, não, é lá fora. Amém? Quem quer ganhar muito e trabalhar pouco? Quem quer poder viajar e ter dinheiro na conta quando viajar e voltar? Cara, tem gente que não quer. Pastor, meu Deus, o senhor fala isso, acaba com o meu coração. Cara, então vai ser pobre de marredeci, cara. Você está entendendo? Sério, você tem que determinar suas palavras, sua oração, irmão. Pedro era orgulhoso. Chamado sem conversão interior gera orgulho espiritual. Chamado sem conversão interior gera orgulho espiritual. Você é um orgulhoso espiritual. Você tem uma posição, uma pseudo-unção, um posicionamento, mas não é nada daquilo, porque não converteu direito. Mas eu tenho a unção. Unção do quê, irmão? Unção quebra o jugo, tu ainda continua orgulhoso, teu ego ainda está do mesmo jeito. Então não quebrou nada, porque a unção quebra o jugo, amém? Eu vou te provar aqui na conversão de Pedro. Autoconfiança espiritual, Lucas 22, 33. O cara fala, Gabriel, imagine, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele sabia o que Jesus ia passar. Toda vez, irmão, quando a pessoa começa a falar de para, que 3 que falaram isso para mim, estão tudo fora da igreja, porque não sabe quando fala um negócio assim, Satanás vem com tudo. E a pessoa desvia, irmão. Quando começa a falar, você que nem, porque começa a ver o profetizar, fala, você que nem ser Elias e Eliseu. Não foi? Lembra? Ela lembra. Já falei para ela aqui, alguns que falaram isso. Elias e Eliseu, onde tu fores, estarei contigo. Onde você for, não te abandonarei. Estarei. Aí, para que tu não vai aguentar. Satanás vai te tentar de tudo quanto é jeito. Os que tentaram, irmão, estão tudo espalhados aí pelos campos. Falaram isso e disseram, rapaz, você sabe o que é passar dia de oração, de jejum, buscar a presença de Deus, negar certas coisas? Busca. Precisa fazer, não, eu vou ser um profeta também. Não, irmão, nem deseja isso.
Só fala, Deus, faça a tua vontade, busca, o Senhor quer mais, né? Desejar os dons proféticos é bom, mas não com esse jeito que, sabe quando a pessoa quer se ufanar, amém? Faz assim, não, irmão. Coitado desses que pediram, estão aí sofrendo por aí. Jesus não discute quando o cara fala assim, ó, irei contigo até a morte. Pedro ama Jesus, mas confia demais em si mesmo. Você tem que confiar no Pai, amém? Saber que você não é nada e confiar em Deus. Cara, eu não consigo, mas Deus em mim consegue. Eu não sei fazer isso, mas Deus em mim vai conseguir fazer isso. Deus vai dar uma reviravolta nessa situação para poder me abençoar, amém? Sinais dessa fase de Pedro, de repente é a sua fase. Promessas precipitadas. Quem já teve promessas precipitadas? Agora eu vou fazer isso. Não, agora eu vou trabalhar até a morte. Aí nunca vai ganhar dinheiro, só vai trabalhar até a morte. Linguagem espiritual elevada. Onde tu fores, eu estarei contigo. Espiritualmente até a morte. Linguagem espiritual super elevada. Falta de vigilância. Promete os negócios que não vai cumprir. Eu vou fazer um voto. Agora eu vou fazer tal coisa. Aí não consegue cumprir o voto. Voto de tolo. Fala na Bíblia. Resistência à correção. Jesus falou para ele foi dar uma lição em Jesus. O quê? Eu vou, rapaz. Eu vou. Não vai, vou, não vai. Ficou lá com Jesus. Vou, não vou, vai, não vai. Tem que aprender que quando você vai contra a palavra de Deus, Jesus é a própria palavra encarnada. Você vai contra a palavra de Deus, não vai dar certo, irmão. Jesus não discute, ele só profetiza a queda. Jesus nem discute. Você vai me negar. Você vai me negar. Imagine se eu estou aqui, irmão. Vai acontecer tal coisa. Você vai cair em pecado, você vai me negar, você vai fazer isso. A santinha do pau oco, como? Antes de Deus nos usar profundamente, Ele permite que vejamos quem realmente somos, amém? Guarde isso, antes de Deus nos usar profundamente, Ele permite vermos quem realmente somos. Ele vai fazer a gente cair em si. Você pode ficar com raiva do pastor, com raiva de quem profetizou. Tem gente que lê a Bíblia. Não, isso daqui eu não acredito. Não. Pode jogar a Bíblia, irmão. Deus vai fazer você cair em si, na sua própria queda. Terceira fase, a peneira, Lucas 22, 31. Já pensou se eu chego para alguém aqui? Vou chegar. Deixa eu ver para quem aqui. Para o Dogivan. Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Aí ele vai falar, mais? Mais? Mais ainda? Mais um pouquinho? Fala para a pessoa do teu lado, diz, a peneira. Fala, irmão, não é para destruir. É para revelar. Peneira fugioca, hein? Vai revelar quem você é, vai revelar o filme aí. Amém? Agora, o que acontece com a peneira? O trigo permanece. Você vai passar. A palha cai. As ilusões morrem, amém? As ilusões morrem. Sabia que tem muito crente iludido? Porque na marchando eu vou. Aí tá lá e chega na segunda, não quer marchar. Não fez, Jesus. É na ilusão. Né? Eu vou com a espada atrás de Jesus. Aí está lá no carnaval com a espada colorida. E lá, que isso, irmão? Que adianta? Que adianta? Na igreja está com a espada do... Aí lá está com a espada do He-Man, da She-Ra no carnaval pulando. Que adianta? Não estou falando do Roberto, irmão. Não estou falando do Roberto. Não estou. Jesus não impede a peneira. Fala para o seu irmão, Jesus não vai impedir a peneira. Fala aí para a Marli que está rindo. Jesus não vai impedir a peneira. Fala aí, Jesus não vai impedir a peneira. Jesus intercede para que a fé não morra, amém? A peneira vai vir, mas tua fé não vai morrer, amém? Deus não livra Pedro do processo. Deus livra Pedro do colapso espiritual. Profetiza, você não vai ter um colapso espiritual. Você não vai ter um colapso espiritual. Não vai ter um colapso espiritual. Em nome de Jesus, não vai ter um colapso espiritual.
Não vai ter um colapso espiritual. Profetiza aí, pastora Érica, para o pastor Tony, você não vai ter um colapso espiritual, em nome... Amém? Lucas 22, 61 a 62, Dorivan, está na peneira aí. Lucas 22, 61 a 62. Então, 61, 62, é isso? Então, Pedro, 22, isso. Então, Pedro lembrou-se da palavra do Senhor e, saindo dali, chorou amargamente. Quando aconteceu, ele lembrou da palavra do Senhor. Rapaz, tem gente que eu já vi, eu já profetizei para as pessoas, já profetizei. As pessoas saíram da igreja. Saíram. Fizeram macumba gospel, tudo para mim. Voodoo. O pastor me deu isso aqui. Não aconteceu nada comigo. A palavra só se cumpriu, amém? Aí a pessoa chegou e disse, perdão, pastor. Queria pedir perdão, está perdoado. Mas precisava demorar 7 anos para pedir perdão e voltar? Quem perdeu 7 anos? Eu ou a pessoa? Porque, irmão, contra Deus não se brinca. Se eu falar uma coisa que é de Deus, não vai se cumprir. Mas se Deus falou alguma coisa com você, ou através da palavra, ou numa oração, numa profecia, que é de Deus, vai se cumprir, amém? Tem a Thaís, saiu agora, mas uma amiga dela, a Renata. Falei 2 coisas para ela. 18 de janeiro ela veio aqui, nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, a creche foi entregue, Deus abriu uma porta na creche para você. Em fevereiro vai ter uma creche para você. Ela estava tentando há meses. E uma outra coisa que eu falei para ela disse, dia 9 de fevereiro, o senhor falou dia 18 de janeiro, 9 de fevereiro abriu a porta da creche para minha filha, que eu já tinha tentado de tudo quanto a gente já tinha me mandado lá para outra coisa, para eu mudar de casa, para outro endereço, mas o senhor disse, então permanecer aqui, 9 de fevereiro abriu a porta da creche para minha filha. Quando acontecer outra coisa na igreja, eu vou contar aí. Está errado, irmão. Ela já vinha dar graças a Deus e agradecer pela creche, para acontecer outra coisa mais rápido. Você está entendendo? As pessoas querem fazer do jeito delas. E depois vão reclamar que Deus não fez a segunda coisa. Deus, por misericórdia, pode até fazer. Mas ela já errou. Quantas pessoas a gente já orou aqui? Ficaram com recurso, com cura de câncer. Não podia ter filho, tiveram filhos. Agora é caro vir para a igreja. Não, a igreja, a gente mora longe, é caro vir para a igreja. Vira para o seu irmão. Pode isso? Pode isso. Teve gente que já ficou milionária, irmão. Milionária. Hoje eu não tenho tempo, pastor. O que você acha que Deus vai fazer, irmão, para salvar aquela pessoa? O choro de Pedro não é arrependimento superficial, é quebrantamento, amém? Quem já ouviu aquela música? Eu vou chorar, lágrimas de crocodilo. Pois é choro que não é quebrantamento. Lágrimas de crocodilo é lágrima só de remorso, não de arrependimento. Remorso. Aqui acontece algo crucial. Pedro perde a autoconfiança. Vire para a pessoa do seu lado com amor, com carinho. Você precisa colocar diante de Deus a sua autoconfiança. Ele ganha consciência espiritual e a dor gera maturidade. Quem sabe que a dor, se você não aprende, você sente a dor de novo? A dor tem que gerar maturidade. E algumas dores geram maturidade espiritual. Algumas é só maturidade natural. Outras geram maturidade espiritual. Judas também caiu, mas só Pedro chorou amargamente. Judas não chorou amargamente. Judas chorou por remorso, mas se enforcou. Pedro chorou amargamente, se arrependeu e mudou a rota. Você vai mudar a rota nessa noite? Amém? Qual é a diferença de culpa e conversão? Qual é a diferença? Culpa te paralisa no lugar do erro, onde você caiu. A culpa te paralisa. A conversão te transforma, amém? A culpa paralisa, mas a conversão te transforma. Se você se sentiu culpado por alguma coisa na sua vida, com relação a você, a seu filho, ao trabalho, às finanças, cara, você pode estar macaca véia no evangelho, pode estar lá
burra véia andando lá, burro velho andando lá, mas se a culpa te paralisou ali, todo dia você tem que lutar com aquilo. Porque você tem que ser liberto, transformado, amém? Aquilo não pode te paralisar. Quando vem acontece, você cai de novo. Aquilo vem e te prende de novo. Você vai fazer uma negociação, nada a ver com a igreja, uma negociação. Não, mas se acontecer isso, meu Deus, não pode. Lá vai a culpa tentando te paralisar. Amém? Restauração gradativa, João 21, 15 a 17. Jesus não chega e cura de uma vez só. Isso tem a ver com as palavras, mas nem tanto com as palavras, mas sim mostrando que é um processo, Paulo. A cura não é de uma vez só. A gente ora às vezes, né, que o bálsamo, né, de Gileade vem, né, e te cura. A cura física, às vezes, é numa vez só, mas algumas, às vezes, tem mais oração, até cura física. Mas cura emocional é mais processo ainda, amém? Jesus restaura Pedro em níveis. Primeiro, não expõe as pessoas que precisam ser curadas. Não humilha e não descarta. Irmão, uma coisa eu falo para as pessoas, eu não descarto. As pessoas decidem ir embora, amém? Eu não descarto. Agora, eu vou atrás do meu filho. Eu vou atrás da ovelhinha que está aqui. Agora, alguém que está há 20 anos na igreja, é mais ovelha ou é mais filho pródigo? Ele tem que decidir voltar, não é verdade? Eu não posso ir atrás de alguém que já conhece. Porque eu vou orar, vou buscar, e não volta, irmão. Você já viu que essa geração, a nossa geração, e mais ainda a geração futura, é tudo você é águia. Você é águia. Você é touro. Conquistar os lugares, derrubar as portas de bronze. Não, você é o leão. Quem já faz assim? Até fizeram aqui, faz cara de leão. Quem já viu aí? Igreja faz cara de leão. Igreja fica... Irmão, teve igreja um fazendo isso para o outro. Chegavam os caras, né? Botavam um leão lá. Nós estamos da tribo de Judá. Eu sou leão. Quadro de leão. E Deus chamou você para ser o quê, irmão? Se tem crente aqui, Deus chamou para você ser o quê? Porque a ovelha, sabia que a ovelha não é marcada que nem um boi? Que ela não aguenta. Isso aqui eu estou falando da restauração de Pedro. Tem a ver, irmão. Raciocina que tem a ver. Junto o tico e o teco aí que tem a ver. O boi é queimado aqui, certo? Se fizer isso na ovelha, ela morre. Sabe como se marca ovelha? Quem sabe como se marca ovelha? Brinquinho na orelha e marquinha no pé. Sabia disso? Porque diz a palavra o quê? O que diz a palavra? Quem é crente aí? Quem diz a palavra? Aqueles que escutam a minha voz são as minhas ovelhas. E elas me conhecem e me seguem. Amém? Então tem que ser marcado aonde? Por isso que a palavra é na orelha, é no ouvido. E elas me seguem, é no pé. Não precisa você ser leão. Não precisa você ser urso. Não precisa ser... agora eu sou águia. Alto, sou líder dos líderes. Eu sou apóstolo dos apóstolos. Vice-Deus. Não precisa, irmão. Não precisa. Só seja ovelha. Ser pastor, mas seja ovelha. Ser apóstolo, mas seja ovelha. Ser presbítero, mas seja ovelha. Ser diácono, mas seja ovelha. Cuidado que bispo dos bispos, sabe o que é, né? O Papa. Bispo dos bispos, Papa. Seja só bispo. Ou seja ovelha, amém? Cuidado. Cuidado com as coisas que você se ufana. Porque Deus pediu para você ser ovelha. Então, cuidado com as pregações que tem por aí. Se até se anime, né? Nível, né? O pessoal coach, tudo mais. Agora é tudo águia. Você pensou tudo águia, irmão? Quem vai ser os pintinhos? Quem vai ser os negócios para fazer? Tudo é águia. Tem um pastor e tem ovelha, amém? Jesus trata com amor. A motivação para o tratamento tem que ser amor, amém? O pai com o filho tem que ser o amor, não a punição em si. O amor.
Jesus trata com amor. Diga para a pessoa do seu lado, Jesus te trata porque Ele te ama. Amém? Jesus trata com um chamado, ligado ao chamado, ao propósito. Jesus não trata assim, e aí, vamos comer feijoada hoje, porque ele está com dor de barriga ou não? Não, vamos comer um frango aí. Não, ele trata com relação ao chamado, é um cupim, em relação ao chamado, ao propósito, amém? Em relação ao chamado, ao propósito. Roberto chega na segunda, vamos comer, pastor? No restaurante tal, eu vou lá, falo de chamado e propósito, não é isso? Porque quem é de Deus, irmão, tem que falar de chamado e propósito. Porque o propósito dele não é só para a salvação dele, é onde ele vai ganhar os recursos dele, amém? André, a gente vai tomar um café, que a gente já foi, né? Vai tomar de novo agora aqui para a gente conversar. Tudo que for falado ali vai ser para alinhar você para o teu chamado e para o teu propósito. Porque qual é o lugar mais seguro da terra, irmão? Porque Deus não vai deixar Satanás roubar o propósito. O lugar mais seguro da terra se chama propósito. Então ele alinha Pedro com seu chamado e seu propósito. Responsabilidade. Cuidado com as pessoas e dá um chamado para a responsabilidade. Cara, você sabe, você é bispo, você é pastor, você é pastora, responsabilidade com as pessoas. Você é diaconia, você está aqui no louvor, vocês vão cantar os louvores, você tem que ter responsabilidade com as pessoas, porque o louvor tem que abrir os céus para que essas pessoas sejam tocadas pela palavra, senão fica todo mundo cutucando o celular, mexendo em outra coisa, vendo outra coisa, o dedo de Satanás só rindo, Palerma, está aí, sem prestar atenção. Aí não adianta, irmão, porque quem vai perder é você. Por isso que a gente faz o louvor, por isso que a gente canta, por isso que a gente ora, por isso que a gente faz toda essa encenação para você prestar atenção, para que Deus possa ministrar na sua vida. E a outra, quando o eu morre, a conversão plena, Atos 2,14. O Pedro convertido agora é diferente. Antes falava impulsivamente, negava sob pressão, pressionou, ele negou. Que Jesus, nem conheço esse cara, 3 vezes, dependia de si mesmo. Eu dependo de mim, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu realize. Não, irmão, vai orar. Você sabe, mas vai jejuar. Você sabe, mas vai pedir misericórdia de Deus para não dar problema no som, para não dar problema nas coisas. Você mexe em tudo para parar de queimar as coisas. Vai orar, vai pedir, abençoar o ministério, porque não é só a capacidade, mas sim a rendição, amém? Evangelho não é sobre capacidade, evangelho é sobre rendição. Depois, Pedro pregava com autoridade, tinha uma vida cheia do Espírito Santo, coragem com humildade. Agora Jesus pode dizer, fortalece os teus irmãos. Somente quem foi tratado pode sustentar os outros. Somente quem for tratado vai cuidar dos outros. Quem não gosta de cuidar dos outros é porque não foi tratado, irmão. Mas eu vou cuidar e vai me trair. Dane-se que ele vai me trair, mas eu vou cuidar dele. Se ele vai se trair, o problema é dele, mas eu vou ficar tratando dele até quando ele quiser, até ele parar com esse sentimento de traição, de cachorrice, de se envergonhice, de perda, de ficar arrebentado, trabalhar feito um burro, uma burra e sempre ser roubado no dinheiro. A gente vai orar por ele, para ele ser guardado, protegido. Irmão, você lembra de Pedro? Quem lembra que Pedro foi preso? Você lembra, Roberto? Lembra, Itamar? Lembra, Eliane? Pedro foi preso, não foi verdade? Prenderam os pés dele, prenderam as mãos dele, colocaram uma guarda com 4 pessoas em volta, não é verdade? Só esqueceram que a unção dele estava onde? O que não prenderam? A sombra. A sombra de Pedro estava ligada à unção dele. Deus sabia que ele ia um dia ser preso. Tiago foi morto. O apóstolo Paulo foi morto. Mas Pedro, a unção dele estava na sombra. Não prenderam a sombra dele. Porque até a sombra de Pedro curava. Deus, ele coloca segredos dentro de você. Se você for ler o Evangelho de João, podia chamar o Evangelho das Águas. Do capítulo 1 ao capítulo 7, tudo fala em água. Mas eu quero me ligar só um capítulo, versículo 2. Fala sobre Caná da Galileia. Jesus está fazendo um milagre ali. Isso é para encerrar, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Entenda, a gente vai cantar uma música. Jesus está naquele casamento, dá ruim, o vinho acaba, Deus vai lá, manda pegar, a mãe de Jesus chega com não com o mestre-sala, mas chega com os servos, amém? A primeira pessoa que se mexe para acontecer o milagre são quem? Os serviçais que pegam as talhas. E não era baldinho não, Paulo, era uma talha imensa, uns recipientes de água imensa para o pessoal lavar as mãos. Tinha que ser uns 3 caras
Tem estilo Roberto, fortão, bonitão assim, tudo mais, jogando de tênis, e pega os negócios da talha, levanta as talhas, 4 caras, claro, você acredita? Eu tô falando, fica com raiva não, tem que ser fortão, bonitão como seu pai, mas tem que baixar o ego dele. Se não baixar o ego, você sabe, tem que baixar. Aí leva lá as talhas e coloca. O que Jesus, o que quer dizer nisso daí? O que quer dizer nisso aí? O que quer dizer nisso daí? Sem serviço não tem milagre. Gente que está na igreja sem servir, não vê muito milagre na sua vida. O milagre começa pelo servir, amém? O milagre começa pelo... Você já foi chamado? Você já caiu? Você se converteu de verdade? Amém? Conversão não é quando Jesus entra na nossa vida, é quando nós saímos do centro dela, amém? Jesus entrar na sua vida, ele entrou. Agora você já saiu do centro da sua vida? É necessário sair do centro da sua vida. Amém? Existem áreas que ainda precisam de conversão. Existem dons antes da maturidade e existem promessas antes da transformação, amém? Tem gente que está com dom profetizando, mas ainda não está maduro, mas está cheio de dom, sendo exercido. Tem gente que está promessa, olha a promessa, e conta a promessa que Deus cumpriu na minha vida, não, ainda não foi transformado. Aí você diz, ué, saiu da igreja, ué, aconteceu tal coisa, ainda não foi transformado, ele ainda não saiu do centro. Você tem que sair do centro. Jesus entrou, mas você tem que sair do centro. Jesus não fez uma coisa só para te abençoar, Jesus fez uma coisa para te conquistar. Jesus não quer te abençoar somente. Ele quer que você seja dele, para que a bênção seja uma constante na sua vida, e não só um milagre para te dar um escape. Aí está um milagre acontecendo de Caná na Galileia, a gente vai cantar a música. Chega Maria, fala com Jesus. Quem lembra dessa conversa? Maria com Jesus. É um pouco estranha essa conversa. Aquilo ali é um código espiritual, de um com o outro. Não é meu tempo. Faz tudo o que ele mandar, ela fala para os outros. Mas eles falam entre si algo, não é verdade? Vai lá. Ela não diz para ele transformar água em vinho. Ela não diz para, pega as talhas e faz tal coisa. Ela não diz nada disso. Ela só diz, vai lá. Vai lá. Você sabe o que tem que fazer. Ele disse, não é chegada a minha hora. É uma conversa, parece meio de maluco ali, quando você lê. Porque é um código espiritual. Guarda isso aí, guarda isso, Roberto, guarda isso no seu coração, guarda isso agora aí. Guarda aí, missionária. Quando Jesus falar com você, é você e ele. Não tenta explicar para os outros. Eles não vão entender o que Jesus vai fazer. O milagre vai ser na sua vida. Agora, para isso, ele precisa ser único. Ele precisa ser único. Pastor, mas eu não vou casar, eu não vou ter meu filho, eu não vou ter... Ele precisa vir na frente. Eu posso amar a Sandra, eu posso amar o Benjamin, mas Jesus tem que vir na frente. Eu posso amar a mãe que me pariu, ou a mãe de criação, mas Jesus tem que vir na frente. E ali é Maria, a mãe terrena do Deus Todo-Poderoso. Porque ele era perfeitamente Deus, mas ela era mãe terrena. Ela foi portou ele no ventre dela para ele poder nascer. Ele conversa com ela. Eles trocam um código. Eu quero profetizar, feche os seus olhos. Jesus vai te dar códigos neste ano. E que não adianta você falar nem às vezes para o seu cônjuge. Não vão entender. Mas Jesus vai mostrar o que ele vai fazer na sua vida. Eu quero profetizar e dizer que Jesus, se você deixar ele falar claramente, e você ouvir a voz dele, nem Satanás vai entender o que ele está falando. E você e ele vão viver um milagre extraordinário em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos cantar essa música, porque ele precisa ser único na sua vida.